dizer-vos que a minha palestra é uma palestra que tem um tema dificílimo pela abrangência. O advogado na era global. Primeiro, duvido muito que esta era seja global e, em segundo lugar, falta definir o advogado. Ora, esta tarefa é praticamente impossível. Eu cumprimento os demais companheiros de mesa, peço desculpa pelas gafes protocolares, mas tenho a impressão que as cadeiras são demasiado confortáveis e se eu não chegar depressa ao fim da fala ainda alguém dorme. Assim sendo, eu entro diretamente naquilo que vos queria dizer. Em primeiro lugar, dizer-vos que a época da globalização, esta época internética em que todos vivem agarrados ao celular e ao iPad, ao computador, está a tornar-nos uma sociedade autómata. Nós não temos já domínio do nosso tempo, a nossa agenda é feita por outros e a forma como vivemos é pretensamente moderna. Estamos todos muito bem, contactamos com imensas pessoas pelo mundo fora, mas não somos nada nem ninguém. Cada vez mais o computador e o celular mudaram a nossa vida e nós estamos disponíveis 24 horas por dia, considerando que isso é muito bom e isso é péssimo. Estamos seres humanos piores, estamos certamente profissionais mais desgastados. Um profissional que está permanentemente disponível é uma pessoa de quem devemos fugir. Não tem espaços seus, não tem espaços para a família, não tem espaços de lazer e, portanto, tornou-se na velha rábula de Charlie Chaplin, nos Sinais do Tempo, quando ele já nos advertia para o caráter autómato como fazemos tudo. Estamos muito repetitivos, entendemos-nos muito populares porque temos o e-mail cheio de mensagens. Eu ainda outro dia dizia numa palestra que dei no IASP que não atendo já o celular. Já não tenho e-mails, mas já não os vejo, não quero saber disso para nada. Quem me quiser ver nos olhos, que me veja. Quem me quiser sentir nas palavras, que me sinta. Quem quiser tocar-me, que me abrace. Mas eu já não cedo mais à tela do computador, acabou. Declarei a independência e voltei a ser humano. Espero que agora me torne uma melhor pessoa. Muito obrigado. Não estou a iniciar nenhuma rebelião, mas acho importante que tenhamos a dimensão do estrago que está a ser feito na nossa vida por essas máquinas. Depois dizer que o advogado nesta era é uma pessoa imprescindível. E é imprescindível, não estou aqui para ser simpático, aliás vou dizer algumas coisas que não vão ser muito simpáticas, mas paciência, não vim cá para isso. A ideia de um advogado que é sempre visto com o estereótipo de lá vem ele ou ela. Lá vem ele. Vem estragar isto tudo. Vem contestar, vem entrar aqui na delegacia de polícia, no tribunal, onde quer que venha, vem com um interesse que é ganhar dinheiro, vem com um interesse que é fazer depoimentos parciais, não está nada interessado na procura da justiça, o que ele quer é confusão. E há um velho estereótipo, quando o advogado não tem uma boa causa, arranja uma bela confusão. E por isso, alguém há de sobreviver nisto. Esta ideia, este estereótipo do advogado que é antiga, em Roma, depois da invasão de Roma pelos bárbaros, os bárbaros juntaram os advogados romanos numa praça, cortaram-lhes a língua, esmagaram a língua dos advogados, dizendo: morre, víbora, que não voltas a mentir. Isso está retratado em vários quadros da invasão de Roma. O advogado, ao longo da história, tem sido alvo de todas as piadas, de todos os estereótipos, de todas as invectivas. E há advogados que o merecem, vamos ser sinceros, há. No entanto, o grosso da advocacia é feito por dois elementos essenciais: a intermediação e o contraditório. E como o contraditório é da ética do direito, não há exercício do direito sem advogados. O advogado é aquele que, quando toda a gente está a dizer uma coisa, ele vem dizer outra. Isso é importantíssimo. Ponto 2, a intermediação. Há quem julgue que a justiça pode ser uma coisa direta. Venha cá, diga o que quer. Eu também sou psicólogo, sou trolha, sou artista de cinema, mas também posso defendê-lo. Eu tenho emoções e tenho uma vida cheia de experiência. Não. A advocacia tem pouco a ver com isso. E é aí que entra um elemento de demagogia que importa corrigir. A advocacia é uma atividade de erudição do direito.
Os advogados não fazem parte da componente popular do direito, fazem parte da componente erudita do direito. O advogado tem que ter formação jurídica sólida, formação contínua, permanente. O advogado tem que estar completamente desperto para os problemas da sociedade onde vive, tem que estar moldado ao juízo de censura das pessoas. E é aqui que entra um elemento talvez um pouco dissonante. Fiquei contente de ouvir o professor Dotti dizer que o Brasil está a reconduzir-se à sua história no Tribunal do Júri. Isso é uma esperança, porque os dias que correm, que são dias da globalização, nós temos confundido o Tribunal do Júri com um carnaval hollywoodesco que nos chega através do cinema, em que o advogado charmoso, de acordo com a concepção de beleza dominante na época, seja o Denzel Washington, seja o Leonardo DiCaprio, não é? Olha para as moças do júri com um ar, quase eu diria, sensual, atraindo-as para a sua causa. Independentemente do mérito ou demérito deste tipo de convicção, isto não tem nada a ver com encontrar a justiça. Todos sabemos como a influência norte-americana, a que chamam globalização e a que no meu tempo se chamava imperialismo, é uma forma de nos trazer instituições que têm pouco a ver com a nossa cultura. Portanto, esta multiculturalidade feita de pessoas que pensam o mesmo porque têm características físicas comuns ou identidades parecidas, não tem nada a ver com o direito e com o encontro da justiça. Nenhuma pessoa, por ser careca, pensa como eu, espero. E, portanto, se me escolhem para um júri por eu ser careca, eu nasci em Angola, sou angolano de nacionalidade também, e não penso como todos os angolanos. Também sou português, não penso como todos os portugueses, e, portanto, não admito que ninguém olhe para a minha origem, para a minha identidade, para o meu cabelo, para a topografia capilar que apresento, e depois dizer-me, o senhor se calhar pensa como os carecas, pensa como os angolanos e vai representá-los num júri. Não, não represento ninguém num júri por ser careca, ou por ser angolano, ou por ser de outro sítio qualquer. Esta maneira de entender o Tribunal do Júri, que nos Estados Unidos é muito assim, é perigosíssima. E não tem a ver com a história do direito, com a história da latinidade, com a história da forma como nós trouxemos o povo para o tribunal. Há muita demagogia à volta da palavra povo, todos sabemos isso. Há muita demagogia na forma como hoje, com vénia pedida ao seu professor Marco António Marques da Silva, alguns juízes pensam interpretar a vontade popular porque ninguém votou neles. Eu espero que os juízes julguem de acordo com o juízo de censura da sua comunidade, julguem de acordo com as leis, julguem de acordo com a justiça, mas eu não confiei a nenhum juiz representar-me mais do que isso. E nessa medida, os tribunais não servem para tudo, como o direito não cobre tudo. Temos que nos lembrar outra vez dos fracos. O direito aparece quando alguém é fraco, e há muito fraco que é apenas um pseudo-fraco. E há muito forte que se esconde atrás de uma fraqueza fabricada. Nessa medida, o que nós esperamos dos juízes é que resistam à tentação de serem vedetas. Esse papel cabe mais aos advogados. O advogado é que pode entrar no star system. O advogado pode, em virtude de se fazer depoimento de parte, de ser um homem que tem que encontrar a justiça através das ideias que ele próprio corporiza na causa, que tem a seu cargo, o advogado sim. O advogado representa uma parte. E representando uma parte não perde o sentido da justiça, porque aquilo que lhe cabe é a justiça do caso concreto. O que é que cabe ao juiz? O anonimato. O anonimato. Tenho lembrado que a justiça não usa uma venda nos olhos apenas para não ver quem julga, é também para não ser conhecida. O juiz não pode ser a vedeta do tribunal. O juiz não pode ser mais do que aquilo que o povo lhe entregou, que é uma representação indireta. Se mantivermos como critério a tripartição dos poderes de Montesquieu, mantemos o poder judicial não apenas como o velho provérbio, le juge prononce la parole de la loi, o juiz é apenas um balbuciador de sentenças aplicando leis. Se o juiz é de direito, deve interpretar as leis de acordo com critérios superiores de justiça e de direito. A pergunta que fica é quem é que lhes ensina isso? Quem é que deve ensinar a um advogado a profissão? A Faculdade de Direito? A Faculdade de Direito é um instituto de profissões. A Faculdade de Direito ensina técnicas jurídicas. Podemos reduzir o curso de Direito a comentários de códigos e a comentários de jurisprudência. Quem é que ensina Direito? À partida, os professores.
Quem é que aplica o direito? Os juízes e os advogados. A Faculdade de Direito dá as bases, mas não ensina nenhuma profissão. A Faculdade de Direito dá as possibilidades. E o que é que hoje acontece? Grande parte das faculdades de Direito, por pressão do mercado, por pressão dos jovens, por pressão da imprensa, pega nos códigos e ensina-os como se fossem a única forma de chegar ao direito. O código é sempre uma opção política. E muitas vezes a opção política do legislador não tem nada a ver, pelo contrário, até contraria princípios e regras de direito. Quando alguém numa faculdade diz, eu vou-vos ensinar o que é a justiça, aparece sempre alguém a dizer, a justiça é uma coisa subjetiva. O senhor tem uma noção de justiça, eu tenho outra, a fulano tem outra, tem a ver com dados culturais. Não, 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 não. A justiça é um conceito objetivo. Dar a cada um aquilo que é seu. E o que é o seu de cada um? É aquilo que cada um merece. E o que é que cada um merece? Merece na medida em que dá. E o que é que deve dar? Deve dar de acordo com os seus méritos. Se é advogado, defenda bem os seus constituintes. Se é médico, salve vidas. Se é professor, compareça nas aulas a horas. Informe-se, estude e ensine depois de muito estudar. Há uma espécie de prostituição do título de professor hoje em dia. Aquela ideia de que quem não sabe fazer nada vai dar aulas. Erro. O professor é um magistério. O professor exerce aquilo que todos em latim conhecem, magister. Magister é mais do que ministro, que vem de mínimos. Temos que olhar para as palavras para entender que os professores têm uma função social que é a de dizer onde os outros não querem ouvir. O professor tem a tarefa horrível de enfrentar turmas que vêm sedentas de séries televisivas e querem imediatamente começar a praticar direito sem saberem uma vírgula, sem saberem nada, nem mesmo a expressão da língua. Logo, quando olhamos para a advocacia globalizada, antes do computador, antes do cartão de visita, antes do que quer que seja, antes do convencimento de um júri formado ad hoc, fiquei um pouco impressionado com a ideia de alguém ter um cartão de visita com eu sou um jurado profissional. Nós em Portugal tivemos as testemunhas profissionais, pessoas sempre prontas a jurar pelo caráter da pessoa que comparecia. Estavam à porta do tribunal e havia a testemunha abonatória, e então essas pessoas vinham dizer que o réu era boa pessoa, que conheciam de pequenino. Claro, pediam uma fichazita na altura ao advogado e vinham depor a favor do caráter do réu. Nós acabamos com o depoimento abonatório por causa da profissionalização dessas testemunhas. Tenho a impressão que um jurado profissional seguirá o mesmo caminho e, portanto, não nos interessa este tipo de participação popular, que é uma participação fabricada para um carnaval democrático no tribunal que nada conta. No julgamento de Galba, Galba foi um grande general que extinguiu os lusitanos. Praticamente os lusitanos foram escravizados, extintos. Galba foi acusado por Roma, pelo Senado romano, de praticar crimes de guerra na Lusitânia, porque convenceu os lusitanos que, através de um tratado de paz, finalmente ficava tudo bem, recebe-os para assinar o tratado e extermina 14.000 lusitanos. O Senado, horrorizado, faz um tribunal ad hoc, julga Galba e vai para advogado de Galba, um homem conhecidíssimo, que escreveu tudo ao contrário do que viveu, que foi Cícero. Cícero aparece no tribunal e diz o seguinte: como é que Roma é capaz de condenar Galba, que salvou os romanos de mortandades imensas? Vocês que me estão a escutar podiam ser viúvas, podiam ser mães sem filhos, mas este homem que aqui está exterminou o maior inimigo de Roma. Como é que Roma agora vai julgá-lo e condená-lo? Levantou-se Catão e lembrou-se Cícero que nós julgamos os homens pelas suas ações e não as ações pelos homens. É isto que acontece no mundo globalizado. Quem é que me garante que um homem famoso, uma estrela, um jogador de futebol no Brasil, um ator de telenovela, etc., com um tratamento exatamente igualitário, qual é a pressão da imprensa? Qual é o peso do advogado? Qual é a influência do tribunal, do júri? Qual é o peso sobre o juiz? Tudo isto tem que ser falado por nós e tem que ser falado de uma forma desencantada. Tem que ser falado sem medo do contraditório. Tem que ser falado de uma forma que todos entendam, porque na democracia todos participamos daquilo que é público, mas nem todos temos competência para decidir sobre aquilo que é a vida de uma pessoa. Sendo assim, globalização, com certeza, universalismo sempre. A globalização
retoma um tópico antigo que é quem é o dono do mundo. Nós sabemos hoje quem tem os meios para ser o dono do mundo. E o direito dirá sempre, através dos seus advogados, que o mundo e as pessoas não são de quem quer mandar nelas, são de quem pode fazê-lo através dos valores, dos princípios e das regras. Os advogados têm que ter regras, os advogados são necessários para o exercício do direito. O direito não cobre tudo nem serve para tudo. Hoje há um abuso de direito, um abuso do nome do direito, levando as regras para patamares de conflitualidade onde o direito não pode estar, porque não há possibilidade de que ele esteja. O direito volta à sua origem, o direito volta à regra de justiça, o direito volta à retórica que ninguém ensina. Hoje não se ensina retórica, dialética, gramática, prosódia, ninguém ensina nada a não ser comentários de leis, comentários de jurisprudência, e isso é importantíssimo na aplicação do direito, mas só pode ser bem julgado por quem tem formação de base em torno de valores e de princípios. Se eu pudesse dizer alguma coisa aos advogados de São Paulo, que têm o crime, salvo seja, como atividade, é que se o princípio da presunção de inocência, já aqui falado hoje, continua a ser o principal esteio da civilidade do direito no âmbito criminal, nós temos que olhar para a execução das penas, olhar para a comunidade e para aquilo que ela pensa e fazer pedagogia. Num período em que a parte securitária está tão à flor da pele, em que existem pessoas a pedir a pena de morte e a prisão perpétua como única resposta do Estado a um aumento da criminalidade, nós, os juristas, temos que lembrar de uma forma perpétua, de uma forma pedagógica, que um homem que está privado eternamente da liberdade perdeu a sua humanidade no dia em que entrou na cadeia. Nós somos homens porque temos esperança de liberdade. Quem não espera a liberdade tornou-se um animal. Nós não podemos fazer isso a ninguém. A prisão perpétua deve estar afastada do nosso horizonte. Uma coisa são medidas de segurança, medidas preventivas, outra coisa é a condenação perpétua de um ser humano que fica privado de liberdade. Segundo, a pena de morte. Na nossa civilidade jurídica, enquanto o Brasil se mantiver dentro dos países que, com Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Macau, Goa, etc., outros territórios, comungarmos dos mesmos valores e dos mesmos princípios, o Brasil não pode adotar penas de morte. Sei que existem petições, etc., mas é preciso pedagogia. Nenhum criminoso pode colocar uma comunidade sob esta chantagem. Eles têm que saber que nós somos superiores, porque podemos vencer o crime sem entrar na animalização da comunidade, sem entrarmos em extremos que só nos retiram dos valores e dos princípios em que vivemos. Estes são os valores e os princípios que devem nortear qualquer atividade relativa à privação da liberdade, porque não há ramo de direito mais bonito que o crime. Porquê? Porque é no crime que nos afetam aquilo que temos de mais sagrado. É a resposta que a sociedade deve dar a quem está fora dos padrões e das regras, dizendo-lhe: todos temos uma oportunidade para errar e para reconstruir a nossa vida depois de cumprirmos a pena com a sociedade. A pena é uma forma salvífica de uma sociedade de manifestar o seu grau de civilidade. Quanto mais agressivo for o Estado, mais gera agressividade na comunidade. Nós temos que saber olhar para a lição que nos dá constantemente um professor de direito criminal, um homem que se dedica à parte patológica da sociedade e dizer: em cada momento da nossa vida erramos. Quem erra, dá a mão à palmatória, recolhe a mão e segue. Nós não temos penas definitivas, não temos vexatórias, não temos penas vexatórias, penas cruéis, penas infamantes. Vencemos o livro V das ordenações. Vencemos o livro V das ordenações pela civilidade do direito e não há nenhum criminoso, não há nenhuma superpotência que nos coloque sobre a chantagem de voltarmos atrás nesse caminho. Se esses forem os caminhos que a advocacia brasileira, nomeadamente a advocacia de São Paulo, que é uma sociedade conhecida como uma sociedade violenta, mas eu, quando venho, compreendo que essa violência é mais um produto e um trabalho da forma como é apresentada, e creio que, à medida que o Brasil caminha para uma maior igualização social, uma maior distribuição de renda, tenho a impressão que esses problemas tornam-se problemas menores, porque são problemas patológicos do caráter da pessoa e não de uma determinada inserção na sociedade. Se nós caminharmos por aí, os valores do direito aparecerão
e o vosso contributo é inestimável. Sendo assim, já vos macei que chegue, não sei se há debate, se houver, fico disponível. Longa vida à advocacia brasileira. Muito obrigado. Não os vejo, não quero saber disso para nada. Quem me quiser ver nos olhos, que me veja. Quem me quiser sentir nas palavras, que me sinta. Quem quiser tocar-me, que me abrace. Mas eu já não cedo mais à tela do computador, acabou. Declarei a independência e voltei a ser humano. Espero que agora me torne uma melhor pessoa. Muito obrigado. Não estou a iniciar nenhuma rebelião, mas acho importante que tenhamos a dimensão do estrago que está a ser feito na nossa vida por essas máquinas. Depois dizer que o advogado nesta era é uma... Dizer-vos que a minha palestra é uma palestra que tem um tema dificílimo pela abrangência. O advogado na era global. Primeiro, duvido muito que esta era seja global e, em segundo lugar, falta definir o advogado. Ora, esta tarefa é praticamente impossível. Eu cumprimento os demais companheiros de mesa, peço desculpa pelas gafes protocolares, mas tenho a impressão que as cadeiras são demasiado confortáveis e se eu não chegar depressa ao fim da fala ainda alguém dorme. Assim sendo, eu entro diretamente naquilo que vos queria dizer. Em primeiro lugar, dizer-vos que a época da globalização, um profissional que está permanentemente disponível é uma pessoa de quem devemos fugir. Não tem espaços seus, não tem espaços para a família, não tem espaços de lazer e, portanto, tornou-se na velha rábula de Charlie Chaplin, nos Sinais do Tempo, quando ele já nos advertia para o caráter autómato como fazemos tudo. Estamos muito repetitivos, entendemos-nos muito populares porque temos o e-mail cheio de mensagens. Eu ainda outro dia dizia numa palestra que dei no IASP que não atendo já o celular, não. Já não tenho e-mails, mas já não sou pessoa imprescindível. E é imprescindível, não estou aqui para ser simpático, aliás vou dizer algumas coisas que não vão ser muito simpáticas, mas paciência, não vim cá para isso. A ideia de um advogado que é sempre visto com o estereótipo de lá vem ele ou ela. Lá vem ele. Vem estragar isto tudo. Vem contestar, vem entrar aqui na delegacia de polícia, no tribunal, onde quer que venha, vem com um interesse que é ganhar dinheiro, vem com um interesse que é fazer depoimentos parciais, não está nada interessado na procura da justiça, o que ele quer é confusão. E há um velho estereótipo, quando o advogado não tem uma boa causa, arranja uma bela confusão. E por isso, alguém há de sobreviver nisto. Então, esta época internética, em que todos vivem agarrados ao celular e ao iPad, ao computador, está a tornar-nos uma sociedade autómata. Nós não temos já domínio do nosso tempo, a nossa agenda é feita por outros e a forma como vivemos é pretensamente moderna. Estamos todos muito bem, contactamos com imensas pessoas pelo mundo fora, mas não somos nada nem ninguém. Cada vez mais o computador e o celular mudaram a nossa vida e nós estamos disponíveis 24 horas por dia, considerando que isso é muito bom e isso é péssimo. Estamos seres humanos piores, estamos certamente profissionais mais desgastados.